Você já ouviu falar sobre a preterição do direito? Esse é o tema 784 do STF e é um tema muito importante para quem atua no direito administrativo e também para quem estuda para concursos públicos. Eu quero explicá-lo para vocês de forma bem simples. Bom, nós sabemos que quando é aberto um edital de concurso público, esse edital ele pode prever um número de vagas, que são vagas em aberto, né? Vagas que terão um preenchimento real no órgão público, e esse concurso também pode prever um cadastro de reserva. Então imagina uma situação em que um candidato, ele faz uma prova de concurso público e ele fica em primeiro lugar naquele concurso. Se o edital do concurso previu a possibilidade de uma vaga, previu a existência de uma vaga, aquele candidato que passar em primeiro lugar, ele será nomeado para aquela vaga. Porém, referente ao momento da nomeação, nós sabemos que esse momento ele é discricionário por parte da administração pública, né? Agora, imagina uma situação comigo. O candidato, ele passou em primeiro lugar e ele está aguardando a nomeação dele. Porém, é passado um tempo e ele percebe que a administração pública nomeou o segundo colocado no concurso, mas ele era o primeiro, né? O direito àquela vaga era dele. Porém, ele percebeu que a administração pública nomeou o segundo candidato. Nesse caso, ocorreu o que nós chamamos de preterição. E por ter ocorrido essa preterição, esse candidato que ele passou em primeiro lugar, ele terá direito a ser nomeado naquele momento. Agora, ok, é algo bem simples da gente compreender. Mas imagine uma situação comigo em que o edital ele previu somente uma vaga, né, de concurso público mais um cadastro de reserva. E o candidato que passou em primeiro lugar, ele é regularmente nomeado. Porém, o candidato que ficou em terceiro lugar naquele cadastro de reserva acompanha o andamento desse concurso público, o andamento das nomeações, e ele percebe que foi nomeado o quinto candidato que ficou no cadastro de reserva. Ou seja, foi nomeado aquele que passou dentro das vagas, né? E existiu também um cadastro de reserva, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado. O nosso amigo ficou em quarto lugar no cadastro de reserva. Porém, ele percebeu que a administração pública convocou quem estava em quinto lugar. Nesse caso, também ocorre uma preterição e aquele candidato que ele estava em quarto lugar no cadastro de reserva, ele também terá o direito a ser nomeado. Ainda que aquele concurso público só tenha previsto uma vaga específica, mesmo ele estando no cadastro de reserva, por ter ocorrido a preterição, esse candidato ele terá direito também a ser nomeado. Agora, eu quero falar de uma outra situação que, gente, é muito recorrente no serviço público em relação à preterição. Imagina comigo que é aberto um concurso público para agente de saúde no município. E esse concurso prevê 5 vagas, né? Os candidatos que ficam aprovados, então, nos 5 primeiros lugares, eles terão direito a ser nomeados, né? Durante o prazo de validade do concurso público, que pode ser um prazo de 2 anos e pode ser prorrogado também por igual período, né? Então, esses 5 candidatos, eles estão aguardando a nomeação. Ocorre que durante o prazo de validade desse concurso público, a administração pública ela promove um processo seletivo simplificado e ela contrata servidores temporários para exercer a função de agente de saúde. Então, existem as vagas abertas para o cargo de agente de saúde, existe um concurso público dentro do prazo de validade vigente, né? Com pessoas que foram aprovadas para exercerem o cargo de agente de saúde, porém, a administração pública faz um processo seletivo simplificado e nomeia, então, servidores temporários e convoca, né, servidores temporários para exercer a função de agente de saúde. Nesse caso, nós também estamos diante da preterição. E esses servidores que foram aprovados dentro do número de vagas terão direito imediato a serem nomeados. Agora, uma outra situação ainda. Imagina que esse concurso para agente de saúde, ele previu 5 vagas e a administração pública nomeou esses 5 candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas. Porém, ainda durante o prazo de validade desse concurso público, a administração pública faz um processo seletivo simplificado
e contrata temporariamente mais 10 agentes de saúde temporários. E aí, o que ocorre? Aí o seu cliente, ele tinha ficado em 10º lugar naquele concurso, ou seja, tinham 5 vagas e ele tinha ficado em 5º lugar no cadastro de reserva. Mas a administração pública não nomeou o seu cliente que estava no cadastro de reserva, porém fez um processo seletivo simplificado e nomeou 10 temporários para o cargo de agente de saúde. Nós também estamos diante da preterição. Os servidores que estavam no cadastro de reserva, né? A administração nomeou os 5 que foram aprovados dentro das vagas e esses 10 temporários que a administração nomeou, o que a administração está falando? Ela está falando que ela tem vaga para esse cargo específico e que ela tem essa necessidade. Então, aqueles 10 primeiros lugares do cadastro de reserva, eles também devem ser nomeados, certo? Caso da preterição em concurso público pela contratação de temporários, o que um advogado deve comprovar? O que o candidato ele deve comprovar? Ele deve comprovar que existem as vagas para aquele cargo efetivo. Então, aquele cargo efetivo ele está vago e ele deve comprovar que existem temporários exercendo as funções daquele cargo efetivo. Esses 2 requisitos eles devem obrigatoriamente ser comprovados. Então, não resta dizer, não é somente dizer, não, olha, o concurso público está em aberto e eu vi que a administração pública fez um processo seletivo para temporários. Ou, olha, o meu concurso está em aberto e eu vi que naquele órgão público tem servidores temporários. Isso, por si só, não dá direito à nomeação do servidor, não constitui a preterição. Para ser constituída a preterição, é necessário comprovar esses 2 requisitos, que existe aquele cargo vago e que existem temporários naquele cargo. Agora me diz, você já pensou em advogar para servidor público? Ou se você tem interesse na área, escreve aqui para mim que eu quero te conhecer.